Olá, bem-vindos novamente ao Intervalo Literário. Olha, antes da gente começar a falar sobre a segunda parte da introdução do livro do Van Hooser, eu preciso agradecer a todos vocês que comentaram, que se inscreveram aqui no canal por causa do livro, do primeiro vídeo. E eu estou muito feliz de receber todos vocês aqui. Li todos os comentários, tentei comentar, agradeci por todos os comentários, né? Para mim é muito importante que vocês façam isso. Então, já nesse vídeo, se você veio para ver a continuação e ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você é protestante, se você é católico, todos são bem-vindos aqui no Intervalo Literário. Então, eu fico muito feliz pela presença de vocês. E antes também da gente começar, eu queria dizer que eu estou seguindo a ordem de leitura do livro, porque o que eu estou fazendo aqui é nada mais, nada menos que traduzir para o vídeo a minha experiência de leitura. Então, quando eu peguei para ler o Van Hooser, que isso, gente? Quando eu peguei para ler o Van Hooser, várias coisas caíram da minha memória para minha consciência. Tipo assim, eu vou lendo e pensando, gente, mas eu já vi isso aqui já foi refutado, eu já li assim, já li assado. Aí eu estou fazendo na sequência que a minha lembrança me autoriza a fazer aqui das referências que eu tenho. Então, agora a gente vai começar a falar da depuração do problema. É esse o nome, depurando o problema, aprofundando o dilema. E ele vai falar da crise, ele vai falar o seguinte: da crise da interpretação, qual é o sentido bíblico, né? Uma crise de legitimação, quem está autorizado a dizer qual é esse sentido bíblico, e depois ele vai falar da crise comunitária, né? A questão da comunidade, da unidade eclesial. E aí ele termina a introdução. Então a gente só vai falar desses 3 pontos aqui, certo? E eu espero que vocês gostem tanto que vocês gostaram do outro vídeo, certo? Então vamos lá. O Van Hooser vai dizer que na Reforma Protestante tiveram aspectos positivos que foram recuperados, que ele vai dizer, né? Que foram recuperados o sola fide e o sola gratia. Mas o sola gratia, que é só a graça, né? A graça somente, é uma coisa estranha ele falar isso, porque por mais que no contexto de Lutero ficasse um pouco confuso para as pessoas que a salvação não era só pela graça, talvez pela pregação daqueles padres, pela posição teológica da época, as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, que ficasse parecendo que a igreja não acreditava, né, na graça como deveria, a igreja sempre ensinou a graça somente, né? Nunca a igreja até mesmo já tinha se posicionado em relação ao pelagianismo. Então, com a igreja tratando a doutrina de Pelágio como um anátema, como uma heresia, então a igreja já tinha se posicionado em relação a essa questão da graça, né? E ele falou também do sola fide. E aí eu penso assim, o sola fide é uma invenção neurótica da cabeça de Lutero. Tanto é neurótica que o homem tentou mudar um versículo da Bíblia e rejeitar a carta de São Tiago, porque ele queria manter o sola fide. Eu acredito até, me corrija se eu estiver errada, que Lutero disse que o sola fide era o que sustentava a reforma, certo? Deixa eu conferir. Olha bem, foi isso mesmo. Ele disse que o sola fide é a doutrina pela qual a igreja se mantém ou cai. Aí eu não sei se é a igreja ou a reforma, mas ele disse também que a justificação, portanto, é obra de Deus e não nossa, pois na justificação a fé é a única coisa que recebe a justificação e por meio dela Deus a dá e imputa, que é a justificação. Como é que fala? Ai, gente. A vergonha do Eduardo Faria sou eu. A justificação forense, né? Então, isso é uma invenção neurótica, né? É uma invenção da cabeça de Lutero e ele conseguiu pegar a loucura da cabeça dele e espalhar. E para Lutero fazer isso, ele precisava de uma nova fonte de autoridade, porque nunca a igreja ensinou algo parecido com a justificação forense. Então,
Ele precisava de uma nova fonte de autoridade, que seria vozes da cabeça dele, que seria a questão do sola escritura, certo? E aquilo que a sua consciência é levada a crer pelo Espírito Santo. E um detalhe, né, muito interessante, é que não existe só o Espírito Santo soprando nos seus ouvidos, né? Existem outros seres espirituais capazes de inspirar, né, a interpretação bíblica. E aí ele também vai colocar os problemas da reforma. Ele vai colocar o problema material, que é o conflito acerca da interpretação bíblica na igreja, e a falta da unidade eclesiástica visível. Realmente, você não tem a quem recorrer. E o problema formal, que é a ausência do critério consensual para determinar a interpretação correta das escrituras. E é nesse ponto que o Van Hooser, me parece, vai botar os 5 solas. Então, para que não exista algum critério, que seja colocado o critério dos 5 solas. E ele aponta 3 crises no protestantismo, que é da interpretação, da legitimação e a crise comunitária, como eu tinha dito. Ele vai citar um cara chamado Christian Smith, que diz o seguinte: o problema não está na Bíblia. Gente, se ele não fala, a gente ia achar que o problema era da Bíblia. É o biblicismo. O problema é o biblicismo. É você achar que a escritura, que como é que ele fala aqui, ó, é clara, autossuficiente, autoevidente e de aplicabilidade universal. Para mim, essa é uma concepção que me lembra muito sola escritura, mas eu sei que não é. E tem uma diferença que o pessoal fala sobre nuda escritura e sola escritura. E ele também vai tentar resolver o problema do sacerdócio universal dos crentes, porque ele vai falar do egoísmo interpretativo, né? Eu interpreto a Bíblia de um jeito e eu prefiro a minha interpretação só porque ela é minha. E também tem o egoísmo interpretativo comunitário, que é, né, eu estou dentro de uma comunidade que interpreta a Bíblia de uma determinada forma, né, que tem ali a sua confissão, que tem o seu catecismo, que tem bem escrita, né, a forma como entende. Por exemplo, eu vejo muito isso assim, a questão da soteriologia, como que acontece a salvação, a questão também do Espírito Santo, se ela é cessacionista, se ela é continuista, a questão do Apocalipse. Tem algumas comunidades que firmam muito bem essas coisas. E aí você se sente confortável, sabe? Eu estou num lugar que é cessacionista, que é amilenista, que é reformada, né? Então, assim, você vê que é calvinista, né? Acredita na predestinação ou não. Quando você tem esse conforto comunitário, você tem aquela sensação de que não importa como é que as outras pessoas interpretam a Bíblia, né? O que tem se um metodista crê diferente de um batista, que crê diferente do assembleiano, que crê diferente da congregação cristã? O que tem, entendeu? Então, essa apatia pela diferença doutrinária gritante entre as comunidades está nesse egoísmo da interpretação comunitária, entendeu? Então, tanto faz, né? Porque nós cremos em Jesus do mesmo jeito, somos todos irmãos, tá tudo bem, tá. Até interessante que eu estava vendo aquele curso de novo do Padre Paulo Ricardo a respeito do porquê eu não sou protestante, que vai tratar lá da analogia entes, analogia fide, que vai tratar da comunicação dos idiomas, uma questão profunda, filosófica e tudo mais. E ele falando que ele descobriu que, isso é até assim, ele mesmo fala que soa pouco ecumênico, é que nós cremos em Jesus de um jeito diferente que os protestantes creem em Jesus. Nós cremos que Jesus é uma realidade um pouco diferente dos protestantes. Para você chegar nessa raiz aí, nessa profundidade de argumentação, vai levar muito tempo. Você vai pensar isso com uma, duas pessoas. Você não consegue fazer isso assim de forma muito popular na catequese ou aqui no YouTube e tal. Pouquíssimas pessoas vão parar para escutar você dizer que a comunicação dos idiomas é uma realidade e que o protestante não crê nela. E por que que isso é importante, entendeu? Mas entender isso me fez também compreender que a minha leitura do Van Hooser
é uma leitura quase que inútil, entendeu? Porque eu sei que o que ele está querendo fazer aqui. Ah, eu era para ter continuado falando do que ele estava falando, mas aí eu estou divagando. Mas o que ele está tentando fazer aqui é arrumar uma bagunça que existe por princípios, né, que surgiram na Reforma Protestante, e ele quer usar os princípios para consertar a bagunça. É tipo eu pegar as crianças que fizeram a bagunça, mandar eles continuar brincando e mandar eles arrumar o negócio. Sabe quando você pega uma criança e fala assim: olha, você precisa arrumar os seus brinquedos. Aí ele começa a arrumar os brinquedos e ele resolve brincar com os brinquedos. E aquela bagunça nunca vai ser arrumada, porque ele pega para guardar, ele pega para brincar, ele pega para guardar, ele pega para brincar. E aí, então eu tenho essa sensação de que o que o Van Hooser está querendo fazer é um esforço que eu queria saber qual foi o efeito desse livro dentro de comunidades que não sejam reformadas, que não sejam calvinistas, porque dentro do calvinismo isso aqui até é uma leitura redundante, né? Então, assim, eu queria saber qual que é o impacto, né, do livro do Van Hooser numa Assembleia de Deus, numa congregação cristã, numa batista renovada, entendeu? Qual foi o resultado desse esforço dele, sabe? E eu nem acho que é inútil, não, porque como não tem outro parâmetro, se você bota os 5 solas como parâmetro, ótimo, todo mundo ia ter um lugar para ir. Ah, eu tô lendo isso aqui. Qual é a interpretação disso aqui que você tem? Vamos lá. Ah, eu tenho essa interpretação. Isso vai contra o sola graça? Isso vai contra o sola fide? Isso vai contra o soli deo glória? Isso vai contra o solos cristos? Não. Ah, então tá bom. Entendeu? Tá ótimo. E eu também fiquei pensando em outra situação. A doutrina do batismo infantil, por exemplo. Teve um menino que colocou no comentário do outro vídeo que a questão do batismo infantil era secundário. E eu fiquei assim, meu primeiro impulso foi falar, claro que não é secundário, como assim secundário? Só que aí depois eu pensei e falei, é secundário mesmo. A questão do batismo infantil, eu acho que na visão protestante vai contra o sola fide, porque a criança não tem fé, porque ela não tem consciência. Então, batizar uma criança vai contra o sola fide, né? Mas por incrível que pareça, coaduna muito bem com sola graça, entendeu? Porque se o batismo... Não, também não, porque eles não acreditam no sacramento. Então, assim, eu falei, como no protestantismo o batismo não é nada, ele não opera por ele mesmo, né? Deus não está obrigado a infundir o Espírito Santo numa pessoa que é batizada, só pelo fato dela ser batizada, né, com água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, batizar a criança vai contra os sola fide. Se você batiza, se você não batiza, tanto faz, então é secundário. Realmente, o menino estava certo, tá bom? Então é isso que eu tô falando. São muitas questões que para uns vai contra algum sola, mas para outros não vai. E para uma grande maioria, tanto faz, entendeu? Como o segundo casamento. Ah, o segundo casamento vai contra o quê? Ai, gente, não tem como. Não tem um sistema só com os 5 solas que vai resolver o problema do segundo casamento. Ah, mas está muito claro nas escrituras que não pode casar de novo e tal, tal, tal. Cara, tá muito claro. Mas tem igreja que nunca bota um pastor em segundo casamento para poder ser pastor presidente. Que nunca vai ter um presbítero que já esteve em adultério e está no segundo casamento com a amante. Nunca vai aceitar uma pessoa no terceiro, quarto casamento ser diácono. Vocês me entenderam? E em outras, eu já estive numa igreja que o presbítero era o terceiro casamento dele, entendeu? Então, assim, vai contra qual sola? Me diz. Mas isso é coisa da minha cabeça, tá? São questões da minha cabeça. Não tô nem falando de livro nenhum que não.
Estou comentando com você os problemas que passam na minha cabeça, mas vamos lá. O conceito de sacerdócio universal, ao nivelar todos os cristãos e enfraquecer qualquer hierarquia real, não existe hierarquia dentro da igreja protestante. A hierarquia ela é ilusória, ela é figurativa. Você tem um pastor, presidente, que é regido pela igreja no congressionalismo. Você tem um presbítero, que é presidente da igreja, que é o pastor presidente, mas que é regido pelo presbitério, que é eleito pela igreja. Você tem outras formas, né? Que tem aquela reunião dos anciãos, que é na questão da Maranata. Tem outras que eu não conheço, né? Eu não conheci todas as igrejas. Então, você tem formas de governo de igrejas, mas aquilo ali é ilusório, entendeu? Não é real aquilo ali. Se uma pessoa, se um membro da igreja discorda do pastor em determinada coisa, ele é convidado a se retirar. Ou junta várias pessoas que concordam com aquela pessoa e vai embora, entendeu? E forma outra igreja. E tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem assim. Várias pessoas convivem muito bem com isso, sabe? Não chamam de seita nem nada. Ah, a gente só pensa diferente, melhor ir mesmo para outro lugar e tal, tal, tal. Combinando o sacerdócio universal combinado com sola escritura, elimina qualquer autoridade externa na busca pela verdade teológica, entendeu? Porque você tem que convencer as pessoas, todas as pessoas, de que os cinco solas são autoridade, né, epistemológica. Acho que é essa a palavra. Eu ainda vou aprender. Nesse caso, é um trabalho de convencimento, entendeu? Se a pessoa não for convencida, ela continua com a autoridade dela própria, né? Uma questão de legitimidade. Vou falar nisso no final. E nisso a gente chega na crise, né, da questão da unidade da igreja. Né? A gente já falou da autoridade. Ah, antes de ir para lá, eu queria ler com vocês esse versinho que ele colocou aqui, do John Dryden, A Religião dos Leigos, escrito em 1682, pertinho ali da Reforma. Ele diz assim: o livro posto em toda mão vulgar, que julgava sabê-lo bem interpretar, de regra comum, empresa comum transformou, e à mercê da multidão o deixou. Deixa eu continuar lendo aqui. Os hereges não usam todos da mesma simulação de apelar às escrituras para sua proteção? Na questão da crise comunitária, então a gente já está partindo aqui para o final. Falei para caramba. Na questão da crise comunitária, ele vai falar sobre essas divisões. E aqui, gente, eu queria muito ler para vocês, tá? Onde está aqui? O que o Peter Kraft fala. Tô vendo aqui que tô fazendo um vídeo. Tô sem cordão. Ai, ai. Falar nisso, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês que lindo, olha. Olha esse pingente. Pingente. Olha só esse pingente, que coisa linda. A blogueira. Ele é de moeda, tá? Moeda. Não fica preto, tem garantia eterna, entendeu? E não é só o pingente, não. Deixa eu colocar aqui. Ó. Católica. Não é só o pingente, não. Meus anéis também, né? Que eu sempre tô usando aqui, né? Ó, isso aqui é moeda, minha aliança, meu anel de moeda, meu anel de Nossa Senhora também é de moeda, ó. Esse aqui também, ó, tem uma pedra preta bem bonita. Esse solitário, isso é moeda. E a gente vende, a gente vende. Se você gostou, vou deixar lá no Instagram para vocês indicado onde vocês podem comprar, envia para todo o Brasil. Pode também pedir aqui nos comentários, pode pedir no meu celular, quem está aí no grupo lá do Telegram, que se você quiser presentear aí a sua esposa, a sua namorada, ou se você quer comprar para você mesmo, tem também joias masculinas. Então, fica aí a dica, tá bom? Depois desse disclaimer, eu queria ler para vocês o que o Peter Kraft fala aqui logo na introdução do livro, Não Somente pelas Escrituras. Gente, os livros que eu tô lendo, que eu tô indicando, fica tudo aqui embaixo para comprar no link, me ajuda pra caramba se vocês compram nesse link, tá? Então, se você quiser apoiar o canal, é só curtir, compartilhar, se inscrever e também usar os links que ficam aqui embaixo. Olha só, as divisões que visivelmente fragmentam a unidade da igreja
são escandalosas e intoleráveis. Se você não concorda com esta afirmação, ou você não acredita que a Bíblia é a revelação da própria sabedoria divina e, portanto, totalmente verdadeira, ou você não sabe ler. A divisão mais séria hoje e a mais séria na história é a divisão entre católicos e protestantes. Há muitas divergências entre católicos e protestantes. Aí ele vem falando sobre a natureza e o número dos sacramentos, sobre a natureza e a autoridade da igreja, sobre o Papa, sobre os santos, sobre Maria, sobre o purgatório, sobre a justificação, sobre a missa, sobre a transubstanciação. É uma longa lista. No entanto, todas essas divergências possuem uma raiz comum. Em cada uma dessas questões controversas, os protestantes dizem que os católicos acreditam demais e os católicos dizem que os protestantes acreditam de menos. Protestantes aceitam e os católicos negam o princípio do sola escritura, a ideia de que somente a escritura é a revelação divina infalível. Todas as doutrinas e práticas católicas que os protestantes rejeitam são negadas porque os protestantes não as encontram claramente expressas na Bíblia. E a razão pela qual os católicos as aceitam não é porque eles raciocinaram cada uma delas por um critério teológico, racional e independente. Antes, os católicos as aceitam pela autoridade da igreja, porque nós cremos que a igreja recebeu essa autoridade. E ela recebe essa autoridade pela comunicação dos idiomas, porque ela é uma extensão da encarnação de Cristo na Terra. Não de forma apenas universal, mas hierárquica. Então, existe algo que o padre tem que eu não tenho. Existe uma autoridade no Santo Padre, o Papa, que Deus restaure a saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, que o bispo não tem, que o padre não tem, que eu não tenho. Essa é a grande questão, né? Isso aqui me incomodou bastante, foi um ponto que me incomodou muito. Eu vou começar de novo. O propósito principal da recuperação é a revitalização da interpretação bíblica, da teologia e da igreja hoje. Recuperar, eu sempre tenho a sensação de que ele quer organizar uma bagunça, que ele quer fazer o papel dele para haver uma união maior, né, no mundo protestante. Eu sinto isso. Recuperar é olhar para trás criativamente para seguir adiante com fé. De modo especial, o que precisa ser recuperado é a concepção de unidade católica dos reformadores sob a autoridade canônica que da Bíblia, bem como sua estratégia de tornar palpável essa concepção por meio de conversas ao redor da mesa, fazendo uma alusão, né, a Lutero, para que a deliberação conciliar, aí já é uma alusão à ferramenta magisterial da Igreja Católica do concílio, não se faça simplesmente em torno de uma mesa de debates, mas de uma mesa de comunhão. São muitos termos recuperados, né? Muitos termos usados para uma, como é que eu vou dizer, aspiração que eu acho legítima. Eu acho boa, não acho ruim, não, entendeu? Só acho que não vai acontecer profundamente. Pode acontecer no meio acadêmico, entre aqueles que mais estudam, sabe? Eu consigo ver Jonas Madureira se relacionando com outros teólogos e filósofos de outras linhas que não sejam reformados. Eu consigo ver. Consigo ver o Jonas Madureira conversando com o Vitor Salles, né? Isso é uma realidade. Agora, no chão, sabe, ali entre os mais simples, entre comunidades neopentecostais e tal, eu não consigo ver isso, tá? Mais uma coisa aqui que surgiu na minha cabeça. E ele vai dizer o seguinte: a presente obra, esse ponto é importante, sustenta que a recuperação dos 5 solas da reforma contribui para a discussão do problema contemporâneo do pluralismo generalizado de interpretações e que a recuperação do sacerdócio universal dos crentes, que é uma questão de eclesiologia, contribui para a discussão do problema da autoridade das comunidades interpretativas. A recuperação dos solas constitui o princípio material do cristianismo protestante puro e simples. Essa expressão, cristianismo protestante puro e simples, vai acontecer dentro desse livro milhares de vezes. É chatíssimo ler isso o tempo todo.
Eu até pulo. Quando ele fala do cristianismo protestante, eu só leio cristianismo protestante. O puro e simples fica para lá, porque eu acho também que ele abusou dessa expressão, na medida em que eles resumem a economia do evangelho, enquanto a recuperação do sacerdócio universal dos crentes constitui seu princípio formal, né? Especialmente no que diz a respeito do problema específico da presente obra. Qual a interpretação da Bíblia é válida e por quê? Juntos, olha só, a recuperação dos cinco solas, a recuperação do sacerdócio, são dois princípios que permitirão recuperar um terceiro, que chamarei de princípio final, isto é, a sua catolicidade, uma comunidade interpretativa diferenciada ou plural, uma rica comunhão que é tanto criatura da palavra de Deus quanto a comunhão do Espírito. Ele está tentando organizar essa questão do pluralismo, não que ele acabe, mas que ele seja um pouco mais aceitável, mais organizado, menos discrepante, que as interpretações se afunilem um pouco mais ali dentro dos cinco solas, para que elas sejam mais razoáveis, né? Por exemplo, o unicismo estaria fora, entendeu? Como já está, né? Eu acho que ninguém que tenha 2 neurônios acredita realmente que o unicismo pode ser chamado de algo cristão, é uma heresia, com certeza. O unicismo parece uma combinação de arianismo com nestorianismo, eu acho. Aí, nessa situação, as interpretações divergentes seriam divergentes, mas não tão discrepantes. E aí você conviveria com essas interpretações que podem divergir entre si e que ainda seriam cristãs, entendeu? Eu acho que é isso, pelo que eu estou lendo. Como que os cinco solas seriam esse princípio hermenêutico? O Goldsworth diz o seguinte: a salvação está vinculada à obra do Pai, Filho e Espírito. Ele diz que os somente tem a sua unidade orgânica no Deus triuno. O evangelho da nossa salvação, pela fé somente, em Cristo somente, pela graça somente, revelado na Bíblia somente, é o que é somente porque Deus é o tipo de Deus que é, tá? Quando a gente leu aqui sobre os cinco solas, a questão do sacerdócio universal dos crentes, eu senti falta de uma coisa. Eu senti falta da igreja. Não da igreja todo mundo. Senti falta da instituição de Jesus Cristo, dos apóstolos como voz de Cristo na terra, com aquela autoridade, sabe? Senti falta um pouco. O Goldsworth ainda vai dizer que os cinco solas têm a função especial de preservar a integridade das economias trinas da revelação e da redenção. O que ele vai deixar aqui no ar é que o sola escritura não está sozinho. Tipo assim, ele não é o problema. O problema é que com o sola escritura você tem que usar o sola graça, o sola fide, o sola Cristo, o sola deo glória, para poder sustentar o sola escritura. Bem conservador isso, porque tem outras coisas para se olhar. Não é só você ler, interpretar e tá tudo certo, porque o Espírito Santo falou com você e ninguém pode te corrigir, entendeu? E tudo mais. Certo. E o sacerdócio universal dos crentes vai para o lado da eclesiologia, que é você precisa estar envolvido numa comunidade. Essa comunidade vai fazer isso. O que me lembrou muito o congregacionalismo. Seria um congregacionalismo não para resolver problemas instrumentais ou problemas administrativos da igreja, mas sim para resolver problemas de interpretação, certo? Então, quando eu li isso, eu falei, tá bom, mas às vezes os cinco solas também podem ser questionados. E aí, quando eu comecei a ler o Sola Gratia, que é o primeiro capítulo aqui, eu vi que pode ser questionado, sim. E comecei a ler, são 30 páginas, mais ou menos 30 páginas cada capítulo. E eu comecei a ler e falei, gente do céu, mas é muito trem que vem na minha cabeça. Para um protestante, se você ler com a mente de um protestante, o livro do Van Hooser está impecável. Impecável. Se você ler com a mente de um católico, você pode parar de ler na introdução. Por quê? Porque o grande problema desse livro é a questão da legitimidade, entendeu?
Quando você entende que a escritura veio da igreja, ela não vem do nada. O que existe é a igreja espalhando o evangelho com autoridade dada por Deus para guiar essas pessoas. Gente, aquela expressão que Paulo usa, chamando a igreja de sustentáculo da verdade, aquilo ali é ignorado, né? A igreja é que gera a escritura, certo? A escritura é um registro da sagrada tradição, é um registro do que o Cristo ensinou. Teve até uma pessoa nos comentários que falou que só a Bíblia nos salva. O que você quer, menino? O que você quer? Você quer aparecer? Fala, oi, gente, eu vivo de fralda, eu só vivo de fralda, é isso que eu quero aparecer. Hã? A luz, eu quero a luz, vovó. Quando você lê o livro do Van Hooser, com esse sentimento católico, quando você já tem essa carga, né, de leitura católica, por exemplo, você já sabe que pode parar de ler na introdução. Porque ele carece de uma coisa que o Van Hooser nunca vai admitir, que é a questão da legitimidade, né? Porque eu estava até conversando com o Tiago sobre isso, ele disse, Bruno, esse problema é resolvido com um único ponto, que é que Cristo não deixou o livro. Não tem como você partir do livro para poder continuar a igreja. Pelo contrário, você precisa voltar à igreja, porque ela é a fonte do livro. Não porque ela cria de si mesma, mas porque é através dela que Jesus se revela ao mundo. Ele deixou a igreja, ele disse, aquele que vos ouve, a mim ouve. Aquele que vos ouve, a mim ouve. Por isso, quando os apóstolos, os diáconos, os presbíteros se juntam em concílio, o que sai dali é regra. Então, não é porque uma comunidade de leigos dá à luz a uma interpretação de um determinado texto, de uma doutrina, que aquilo ali tem legitimidade. É só aqueles que estão inseridos nessa autoridade recebida pelos apóstolos, que foi imposta aos presbíteros, que os presbíteros passaram para outros e para outros e para outros, que é a sucessão apostólica. Então, assim, não é que eu estou desprezando o livro do Van Hooser. Eu repito, é um ótimo livro. Só que ele carece de legitimidade. Então, o católico, quando lê, né, pode parar na introdução, que é muito boa, e você já vai entender qual que é a proposta dele. A igreja, né, não se vale exclusivamente das escrituras, nunca foi assim. Tanto que quando você vai ler os pais da igreja, e a gente vai ver isso aqui, né, que é a questão do sequestro dos pais da igreja, que é feito pelos protestantes, você vê que eles nunca usaram só a escritura, sempre se valeram da tradição. E não só para poder falar do que está escrito na Bíblia, mas do costume do culto, por exemplo. Vamos dar esse exemplo. Como que é feito o culto cristão? Quais são os elementos do culto cristão? Qual é o tipo de culto que Deus espera que nós prestemos a Ele? Então, a questão do costume não está escrito na Bíblia. É uma coisa que vem e ela tem tanta autoridade quanto a Escritura. Vou pegar a banana. Gente, o grande problema não é organizar as divergências protestantes debaixo do guarda-chuva dos cinco solas. Entendeu? Eu acho que o problema real aí é o de legitimidade. Por que que eu tenho que fazer esse esforço se a igreja já traz isso para mim? Né? Por que não abaixar a cabeça, né? E entender que é a igreja que tem essa autoridade e o melhor de tudo, é garantido, né? É uma coisa garantida por Deus de que ele não abandonaria a igreja. Só que, dando o salto histórico que as pessoas dão hoje, do auxílio do Espírito Santo à igreja,
como se só em 1517 as pessoas fossem entender o que realmente é a justificação. Isso, para mim, lá na minha conversão e hoje, soa de uma forma assim absurda. Então, eu espero, gente, que vocês entendam que eu vou continuar, né, vou fazer um vídeo sobre Sola Gratia, porque eu já estou lá no meio do capítulo, já escrevi bastante coisa para trazer para vocês, mas eu não vejo assim, sabe, que é um exercício necessário ler esse livro, sabe? Não vejo, não me atinge absolutamente nada, né? Tem muito tempo que eu não leio nada protestante, porque realmente a gente tem muito material, eu tenho muita coisa para ler, que é aqui também literatura, ó. Tenho muita coisa para ler que é muito melhor eu gastar o meu tempo. Mas como a gente teve aqui no canal, né, um ensaio do que seria uma Bruna apologeta, eu não tenho nenhuma paciência para ficar reagindo e respondendo e tal. Mas a gente teve esse ensaio e esse livro apareceu na lista de livros que poderiam fazer, né, trazer um argumento sólido para a parte protestante a respeito da autoridade bíblica depois da reforma. Eu quis ler. E eu peguei para ler e realmente me chamou a atenção, gostei bastante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô com muito medo desse vídeo não fazer muito sentido, de tanto de interrupção que teve aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo. Na edição eu vou tentar arrumar essa confusão. E eu fico muito contente, quero conversar mais com vocês, tá? Continuem comentando aqui embaixo. Eu adoro receber comentário de vocês, tá bom? Então, um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.